A importância de Jesus Cristo, luz e esperança para a humanidade. Nas montanhas da Judeia, há muitos anos atrás nasceu uma criança muito especial que trouxe uma grande mudança. Seu nome era Jesus Cristo. Na cidade simples de Belém, ele veio ao mundo para trazer esperança e amor a todos. Jesus viajou por vilarejos e cidades, ensinando sobre o amor, compaixão e justiça. Suas palavras ainda são lembradas hoje. Na cruz, Jesus suportou nossos pecados e dores. Seu amor infinito nos oferece perdão e renovação. Mas na verdade, quem é Jesus Cristo? Ele é considerado um ser histórico? Jesus Cristo é apenas um mito fruto de belas histórias criadas e narradas pelos seus discípulos. Jesus Cristo é só uma figura religiosa? Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio ao mundo para nos mostrar o amor do Pai. Essa é a mensagem que é transmitida pelos Evangelhos. Na Bíblia está escrito, em João capítulo 3 versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O fato de Jesus ser apontado como Filho de Deus é um dos maiores mistérios que envolvem a vida de Jesus. O seu nascimento virginal, anunciado pela profecia, também representa essa aura de divindade. A figura enigmática de Maria, sua mãe, e a intervenção do Espírito Santo na concepção de Jesus são temas que suscitam debates acalorados entre teólogos e historiadores. Mas, quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é o unigênito Filho de Deus. Ele é parte da Trindade, juntamente com o Pai e o Espírito Santo. Sua vinda à Terra foi profetizada no Antigo Testamento e cumprida no Novo Testamento. O livro de João capítulo 1 versículo 14 diz, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Jesus é conhecido como o Messias, enviado para redimir a humanidade do pecado e da morte. Em resumo, Jesus Cristo é aquele que revela a mente e o coração de Deus para com os homens. Assim como nossas palavras revelam nossas intenções de coração e mente, a palavra tem um grande significado na relação entre Deus e a humanidade. Sabemos que para formar palavras precisamos de letras. Jesus Cristo, ele é o Alfa e o Ômega, que tem como significado de ser a primeira e a última letra do alfabeto grego, não abrindo margem para outra possibilidade. O livro de Apocalipse capítulo 22 versículo 13 diz, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Isso significa que Jesus Cristo é o único capaz de explicar o amor de Deus por nós. No livro de Hebreus, capítulo 1 versículos 1 e 2, está escrito, e havendo Deus antigamente falado muitas vezes, e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias a nós nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, por quem fez também o mundo. Isso significa que Deus é como um pai amoroso que costumava enviar mensagens importantes para as pessoas através de mensageiros especiais chamados profetas. Esses profetas eram como os correios celestiais, entregando as palavras de Deus aos nossos antepassados. Mas, sabe o que é incrível? Nos tempos atuais, Deus decidiu falar diretamente conosco, sem intermediários. Ele fez isso enviando seu próprio Filho, Jesus. Esse Filho é como um herdeiro, alguém que recebeu tudo que Deus tem para dar. E adivinha só? Foi por meio desse Filho que Deus criou o mundo inteiro. Resumindo, antigamente, Deus usava profetas para falar com as pessoas. Mas agora, Ele nos fala diretamente por meio de Jesus, seu Filho. É como se Deus tivesse nos enviado uma mensagem pessoal e importante, dizendo, eu estou aqui e quero estar perto de vocês. E quanto ao Jesus histórico, o que podemos dizer? Jesus de Nazaré, uma figura histórica do século I depois de Cristo, é amplamente reconhecido por sua influência no cristianismo. Baseado em evidências históricas e textuais, acredita-se que Jesus tenha nascido na Palestina e tenha vivido na região da Galiléia e Judeia. Estudiosos concordam que Jesus era um pregador itinerante que ensinava sobre amor, compaixão e justiça social. Sua crucificação sob ordem das autoridades romanas é um evento documentado, e a ressurreição é um ponto de fé para os seguidores cristãos.
Embora muitos detalhes de sua vida permaneçam em debate, a figura de Jesus histórico continua a ser objeto de estudo acadêmico, com historiadores e pesquisadores investigando sua vida, contexto cultural e impacto histórico com base em fontes antigas e evidências arqueológicas. A figura de Jesus, para muitos, transcende a história e adquire contornos mitológicos. Isso significa que para alguns estudiosos, acreditar que Jesus Cristo é o Filho de Deus e Salvador da humanidade deve ser observado somente no aspecto mitológico. Para esses, a história de Jesus Cristo é uma obra mitológica cheia de significados simbólicos. Venerar a figura de Jesus Cristo como divina deve ser entendida apenas como mitologia. Mas o que é uma figura mitológica? Figuras mitológicas podem incluir deuses, deusas, heróis, monstros, seres mágicos e outras entidades fantásticas que representam valores, crenças e ideais de uma sociedade. Elas frequentemente são utilizadas para explicar fenômenos naturais, transmitir ensinamentos morais, ou celebrar eventos históricos. A mitologia em torno de Jesus se expandiu ao longo dos séculos, influenciando a arte, a cultura e a espiritualidade ocidental. Sua mensagem de amor, perdão e esperança ressoa como um mito poderoso que continua a inspirar e cativar milhões de pessoas ao redor do mundo. No entanto, diante desse pensamento, percebemos que atribuir um personagem mitológico a Jesus Cristo não diminui a sua importância, muito pelo contrário, nos faz refletir que há muito tempo atrás criou-se um personagem imaginário que tinha como principal objetivo redimir, ou seja, salvar o ser humano dos seus pecados. O Jesus Cristo mitológico só nos faz entender o poder e grandeza da história de Jesus. Um ato que nos leva à reflexão de que o Jesus mitológico aponta para uma real necessidade de salvação da humanidade, nos levando a convicções de que Jesus Cristo é mais real do que se possa imaginar. Portanto, para que venhamos entender mais sobre quem é Jesus Cristo, é importante citar as profecias sobre Jesus Cristo no Antigo Testamento. O Antigo Testamento é repleto de profecias que apontam para a vinda do Messias, Jesus Cristo. Essas profecias, escritas séculos antes do nascimento de Jesus, revelam detalhes sobre sua linhagem, nascimento, vida, morte e ressurreição. Um primeiro exemplo é o da promessa do descendente que se encontra no livro de Gênesis capítulo 3 versículo 15. A narrativa menciona que logo após a queda do homem, Deus prometeu que um descendente esmagaria a serpente. Essa promessa aponta para Jesus, o Salvador que viria para derrotar o mal, levando o ser humano de volta para Deus. Um outro exemplo temos na promessa de Deus a Abraão em Gênesis capítulo 12 versículo 3, em que Deus fez um pacto com Abraão, prometendo bênçãos para sua descendência. Essa promessa estava diretamente ligada à vinda do Messias, que seria o grande descendente de Abraão. O cordeiro substituto em Gênesis capítulo 22 é uma das passagens mais enfáticas quando Deus pediu a Abraão que sacrificasse seu filho Isaque. Ele providenciou um cordeiro como substituto. Esse cordeiro simboliza Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No livro de Êxodo capítulo 12 menciona sobre a celebração da Páscoa, instituída por Deus. Esse evento apontava para Jesus como nosso Cordeiro Pascal. Ele é aquele que nos liberta do cativeiro espiritual. No Antigo Testamento também temos outras profecias, como por exemplo o livro de Malaquias que fala sobre a vinda do mensageiro. Malaquias, um profeta antigo, disse que um mensageiro viria antes do Messias. Esse mensageiro foi João Batista, que preparou o caminho para Jesus. Ele também falou sobre o Evangelho se espalhando pelo mundo, ou seja, a boa notícia de Jesus. Malaquias capítulo 1 versículo 11, Malaquias capítulo 3 versículo 1 e 2, Malaquias capítulo 4 versículo 5. Isaías, aquele que aponta para o servo sofredor, livro de Isaías capítulo 53. Isaías, outro profeta, descreveu Jesus como o servo sofredor. Ele disse que Jesus sofreria por nós, como um sacrifício. Isso significa que Jesus morreria pelos nossos pecados para nos salvar. Miqueias, ainda outro profeta, previu que o Messias nasceria em Belém. Livro de Miqueias capítulo 5 versículo 2. Para que venhamos entender quem é Jesus Cristo, é importante que venhamos analisar qual foi a sua missão. E no Novo Testamento, encontramos várias passagens que revelam a missão de Jesus.
Livro de Lucas capítulo 19 versículo 10, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Jesus veio para nos redimir e nos reconciliar com Deus. Livro de João capítulo 3 versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus veio para oferecer a salvação a todos. Livro de Hebreus capítulo 13 versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele continua intercedendo por nós e oferecendo salvação. Livro de 1 João capítulo 4 versículo 14, e vimos, e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Jesus veio como nosso Salvador. Em resumo, o Antigo Testamento aponta para Jesus, e o Novo Testamento revela sua missão redentora na terra. Ele veio para nos salvar, ensinar o Evangelho, curar os doentes, ressuscitar e oferecer-se como sacrifício pelos nossos pecados. Jesus é o centro da história da salvação, e sua missão continua a impactar nossas vidas até hoje. Portanto, para compreendermos quem é Jesus Cristo, temos que estar aberto à mensagem de sua palavra. A palavra de Deus ensina que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Assim disse o próprio Jesus no Evangelho narrado pelo apóstolo João, no capítulo 14, verso 6, Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus Cristo é o caminho, porque ninguém pode se achegar ao Criador, através de outra forma que não seja através do Filho de Deus. Não há mediador entre os homens e Deus, senão Jesus Cristo, como nos relata Paulo, escrevendo a primeira carta a seu amigo Timóteo, capítulo 2, verso 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Encerramos este vídeo, querendo convidá-los a refletir sobre quem é Jesus Cristo e a profunda importância que ele tem para toda a humanidade. Há 2000 anos, em um mundo marcado pela opressão e pela desigualdade, Jesus se levantou como um farol de esperança. Ele não era apenas um homem, mas o Filho de Deus, o Messias que veio para libertar os corações e transformar vidas. Jesus Cristo não apenas pregou, mas também viveu esses princípios. Ele curou os enfermos, acolheu os excluídos e ofereceu perdão aos pecadores. Sua vida foi um exemplo de compaixão, humildade e amor incondicional. A importância de Jesus Cristo transcende o tempo e as culturas. Ele é o fundador da nossa fé, o Salvador da humanidade e a fonte de inspiração para todos nós. Seu sacrifício na cruz nos redimiu e nos ofereceu a esperança da vida eterna. Portanto, experimentar o amor transformador de Jesus Cristo é dar oportunidade para que Ele possa restaurar a sua alma e renovar sua vida. Jesus oferece a todos nós a oportunidade de recomeçar, de ser perdoados e de viver em comunhão com Ele. Eu sou Hélio Sepúlveda, espero que esse vídeo possa te ajudar de alguma forma. Minha intenção é levar a palavra de Jesus Cristo para o maior número de pessoas possível. E você pode me ajudar nessa missão compartilhando a mensagem aqui pregada. Que Deus abençoe você e sua família e até o próximo vídeo.